Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo de resenha, análise de livros. E hoje irei estar falando de uma trilogia chamada As Crônicas dos Kane. Então, sem enrolar muito, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, As Crônicas dos Kane, é uma trilogia escrita pelo Rick Riordan, autor de outras histórias, tipo, como por exemplo Percy Jackson, Os Olimpianos, Heróis do Olimpo e o Magnus Chase. Diferente desses outros, essa, essa trilogia, As Crônicas dos Kane, é passada na mitologia egípcia, apesar de estar meio que no mesmo universo, de Percy Jackson. Que nessa trilogia aqui, eles não são Percy Jackson, os amigos dele não são citados assim muito explicitamente, Tem só uma citação a eles ali no primeiro livro, se eu não me engano, Que 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 eles que até acho que os irmãos Kane, não lembro quem agora, questiona ao tio deles, se por que eles não sabiam que o que a sede deles, de uma desses descendentes, dos da mitologia egípcia, desses como eles chamam de faraós, das casas, no caso, e a casa deles é situada em Manhattan, se eu não me engano. E até que o tio deles fala, que para não se preocupar muito com o pessoal dessa cidade, porque eles têm outros deuses, para se preocupar, Aí é meio que uma citação bem rápida assim. E o livro, a trilogia são são três livros assim, chamada Pirâmide Vermelha, O Trono de Fogo e A Sombra da Serpente. São livros um 2 e 3 assim, na sequência, E na Pirâmide Vermelha eles meio que, que eles descobrem, que eles são descendentes de faraós antigos, né? E essa história conta-se no início assim bem rápido, para não dar muito spoiler para quem nunca leu, que os irmãos Kane assim, aconteceu um incidente aí, que vocês vão ter que saber mais assim específico quando ler, mas eu vou falar que aconteceu um incidente primeiramente com a mãe deles. Aí aconteceu que o irmão mais velho, o Carter, ficou morando com o pai, viajando com o pai. E a irmã mais nova dele, a Sadie, ficou morando com os avós deles, lá em Londres. Aí acabava que eles ficavam se vendo assim, só muitas vezes mais no Natal mesmo. Só se viam no Natal, uma vez por ano e tal. Aconteceu em um Natal específico, que é no que começa essa história, que conta eles se vendo de novo, Acontece outro incidente, dessa vez com o pai. Aí se vocês quiserem saber também vocês vão ter que ler. E através desse incidente eles acabam. O tio deles acaba aparecendo. O tio deles agora esqueci na mente aqui agora o nome, mas eu vou deixar na edição aí depois para ficarem sabendo se alguém quiser. E o tio deles conta que eles são descendentes de faraós, Aí durante essa aventura do primeiro livro eles têm que fugir um pouco da polícia, assim, porque a polícia acha que eles que causaram esse incidente,
mas vão acabar descobrindo ali que não, que foi outra coisa maior que aconteceu. E através desse livro, assim, eles têm, né, essa aventura, eles conhecem as casas, começam a aprender um pouco de magia dos deuses antigos, né, dos faraós antigos, e acabam, né, meio que começando a ingressar nesse mundo, né, da mitologia egípcia, de magias e tal. E nesse primeiro livro, o primeiro vilão, assim, nada mais nada menos que é o Seth, né? Acho que eu nem sei como fala o nome, Seth, Seth, não sei. E é o primeiro vilão deles, por isso que o nome é da Pirâmide Vermelha, né? Que é um dos objetivos do Seth, fazer essa, né? O nome já diz, uma pirâmide bem grande para poder tentar dominar o mundo. Mas aí o resto vocês vão ter que ler nesse primeiro livro, né? Pra poder saber como é que eles vão enfrentar o set e tal. Pra poder, né, conseguir derrotar esse primeiro vilão deles. Aí já no segundo livro, o Trono de Fogo, né, eles acabam tendo que eles continuam, né, nessa aventura. Aí agora eles estão um pouco mais experientes, eles acabam recrutando mais pessoas, né? Para poder fazer parte da, desse grupo deles, né? Da casa, da questão de casa da vida, né? Que eles acabam encontrando pessoas que são também outros descendentes de faraós antigos. E nesse livro Trono de Fogo, eles meio que começam a ter sinais de que Apophis, né? A serpente Apophis está surgindo, que ela vai começar vai surgir para tentar derrotar o mundo. Nesse meio termo, eles acabam descobrindo outras casas da vida, né, pelo mundo. Aí essa casa da vida, essas outras casas da vida começam a tentar ir atrás deles porque eles acham que os Kane são vilões, né? Porque os Kane eles meio que tentam também usar o poder dos deuses a seu favor e os outros membros da Casa da Vida rejeitaram o poder dos deuses há muito tempo. Então, os Kanes amigos dele, são muito perseguidos por causa disso. Porque eles usam a magia dos deuses e foi meio que proibido entre o pessoal da Casa da Vida de usar. Eles tentam convencer, né, que eles precisam se unir com os deuses para poder fazer fazer para poder derrotar a Apophis, né? Mas a maioria não acredita e tal. Aí um dos objetivos também deles é tentar ressurgir, reviver, né? Que eles vão ter que tentar trazer Ra de volta, né? Aí um desses objetivos deles também dessa missão é encontrar Ra para poder trazer Ra de volta, né? Que meio que o trono de fogo, que é o trono de Ra, né, tava meio vazio há muito tempo. E ninguém sabia da presença de Ra, ninguém sabia do paradeiro de Ra. Então eles teriam que procurar Ra, rodaram tudo que é canto do mundo para poder tentar encontrar ele. Aí eles acabam, né, meio que encontrando, mas numa situação não muito favorável para eles. Aí mais uma vez vocês teriam que ler para poder saber. E o último livro, né, que não menos importante, que é o desfecho dessa história toda, né? Que é eles enfrentando finalmente a serpente, né? Aí, essa história, esse final para mim foi um pouco mais emocionante porque teve mais ação, né? Foi mais direto ao ponto e tal. E, né? E finalmente eles, obviamente, né? Como vocês devem saber, os heróis sempre vencem, né? Eles acabam derrotando o Ra.
derrotando Apophis. E assim meio que se encerra a história deles, né? E minha nota assim foi para essa trilogia foi assim um 7 de 10, né? Por que 7 de 10? Porque eu, né, meio que já tô meio que saturado para essa linha de história que o Rick Riordan sempre faz, né? De colocar dessa aventura, de deuses e tal. Aí meio que, por eu já ter lido praticamente todas as obras dele, né? Só não li as provações de Apolo, né? Mas pelo que eu vi por alto, assim, deve ser o mesmo estilo, né? Do Percy Jackson, dos Heróis do Olimpo, das Crônicas dos Kane, do Magnus Chase. E acaba meio que deixando um pouco meio saturado desse tipo de história. É por isso que eu acabo tendo que procurar outras coisas para poder acabar tendo que gostar de novo, né? Então, essa foi, né, o que eu achei. A história é boa, é bem interessante para quem gosta do assunto, né? Mas no início, assim, para mim, agora também, né? Porque eu tô um pouco mais velho, já tá um pouco meio saturado para mim esse tipo de história. Então, foi isso aí. Então, digam aí nos comentários. Você já leu sua história? Gostou desse tipo de vídeo que eu tô fazendo e tal? Diz aí o que você achou. E lembrando, se inscreva no canal, deixe seu gostei, ative o sininho para receber próximos vídeos e até a próxima.